irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar nesse momento pedindo para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos guiando. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando a cada participante deste culto, Senhor, dessa escola bíblica. Que a Tua palavra, Senhor, seja ela escrita, seja ela lida, falada, tocada, Senhor, que possa falar aos nossos corações, Senhor. Esteja nos abençoando, meu Deus, de maneira tal que possamos estar focados, preparados para receber a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, e que a semente plantada hoje possa dar frutos em nossas vidas, que nós possamos frutificar e que pessoas também possam ser tocados através das nossas vidas e através da Tua palavra, Senhor. Esteja abençoando o nosso culto e recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meu pequeno pecador, longe do meu Jesus, já deixava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo meu, dando-me sua mão, e salvar-me concedeu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo ser quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nesse instante. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25, versículos de 25 a 30. Mateus 11, de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e os revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém.
sendo realizados diariamente, principalmente a respeito das pessoas que estão com Covid, que estão se recuperando de Covid, que estão falecendo com o Covid. Então nós vamos orar nesse momento, principalmente por essa doença que tem assolado o mundo, tem tirado o nosso descanso, tem realmente assim afetado a todo o mundo em todas as suas áreas. Então nós vamos orar também uns pelos outros, pedindo para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, para que Deus continue a conduzir a nossa igreja, conduzir o seu povo, para que Deus continue a nos dar força e motivação para continuarmos na obra dele, para continuarmos no nosso dia a dia, levantarmos, vivermos para a glória de Deus, para o sustento também da nossa família, para a edificação do povo de Deus, para a edificação daqueles que estão ao nosso redor, e por isso nós vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez estar na tua santa presença, Senhor. Muito obrigado a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso lar, Senhor. Te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós neste momento, em todos esses quesitos que o Senhor já tem nos abençoado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, agora que o Senhor esteja levando o teu Santo Espírito, Senhor, a tua paz, o teu conforto, aqueles que têm vivido dias difíceis, dias de luto, Senhor. Muitas pessoas perdendo os familiares, Senhor, a irmã Rose, a irmã Elsa, Senhor, tantos outros, Senhor. A Juliane, Senhor, que perdeu o seu pai, pastor Magner, pastor Wagner. Ah, meu Deus, quantas pessoas têm perdido pessoas muito queridas, Senhor, e têm passado por momentos difíceis, por momentos de escuridão, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que a tua mão cuidadora esteja sobre cada um desses lares. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão enfrentando essa doença, Senhor, que o Senhor possa colocar a tua mão curadora, Senhor, e restaurar essas vidas, Senhor. Curá-las, meu Deus, para que elas possam glorificar o teu nome, Senhor. Nós te pedimos para aqueles que têm passado por momentos difíceis, momentos financeiros, Senhor, momentos conjugais, que o Senhor esteja abençoando a cada lar, trabalhando em cada lar, Senhor. Aqueles também que estão com problemas familiares, Senhor, relacionamento de pais e filhos, irmãos, Senhor, que o Senhor esteja tocando com o teu amor, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor, que eles entendam o propósito realmente de sermos cristãos, Senhor, de estarmos prontos para perdoar, para amar uns aos outros, Senhor, para sermos testemunhas de Ti, Senhor. Esteja abençoando o pastor na condução do Teu povo, Senhor, os outros pastores também, essa missão tão difícil, Senhor, que é conduzir uma igreja quando ela não se reúne presencialmente, Senhor, em que muitas pessoas não participam dos cultos. Estão, meu Deus, muitos, cada um vivendo a sua vida, Senhor, que seja hora de agregarmos, Senhor. Dirige os pastores nessa missão, Senhor, nessa visão. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada membro das nossas igrejas, cuidando, Senhor, alimentando, Senhor, através de nós, através da leitura diária, Senhor, através de cânticos de louvor e adoração, Deus. Esteja com o teu povo. Esteja, meu Deus, providenciando uma vacina, Senhor, para que nós possamos vivermos, Senhor, novamente dentro de uma rotina que vínhamos, Senhor, só que com pensamentos diferentes, com pensamentos de que a nossa vida não vale nada, de que tudo, meu Deus, que planejamos pode ser mudado de uma hora para outra, Senhor, e nós temos vivido isso, que nós possamos reconhecer e aprender as lições, as muitas lições que essa doença nos trouxe, Senhor. Esteja com o teu povo, Senhor. Muito obrigado por aqueles que têm se recuperado, por aqueles que têm prosperado, Senhor. Esteja abençoando a vida do irmão Heber, Senhor, de sua família nesse novo negócio, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dele e que a vida dele também possa abençoar as pessoas com quem ele está convivendo, trabalhando, ó Deus. Esteja abençoando a cada um do teu povo, Senhor. Esteja abençoando o teu povo, onde quer que esteja, meu Deus, dando a condição
e o pensamento de nos unirmos novamente, Senhor, em Ti, para glorificarmos o Teu santo nome, para levar o Teu amor às pessoas que estão perdidas, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, João capítulo 21, de 1 a 8. João capítulo 21, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Amém? O Senhor havia
instruído os seus discípulos a se encontrarem com ele lá no Mar da Galileia. Então eles foram e Pedro falou, olha, vamos pescar. Mas João não nos diz porque Pedro decidiu pescar. Alguns estudiosos apresentam uma versão, outros apresentam outra. Alguns afirmam que ele estava fazendo era realmente algo necessário, algo natural, porque ele precisava pagar as suas contas e como pescador era o seu sustento, então ele teve que fazer isso, então que não havia motivo para ele ficar ocioso. Outros acreditavam que Pedro havia sido chamado para deixar essa vida, que ele tinha chamado para ser pescador de homens e que foi errado ele voltar para essa vida. Além disso, sair para pescar, ele acabou levando outros discípulos. E se ele estava errado, ele levou os outros também a estarem errados. E é muito triste quando um cristão ele se desvia e leva outros cristãos também a segui-lo. Mas dentre outras coisas que esse texto nos chama, é interessante observar pelo menos 7 dos 12 discípulos, provavelmente eles eram pescadores. Então por que Jesus chamou pescadores para seguir? Dentre outras coisas, os pescadores eles eram corajosos, eles não tinham medo de enfrentar o que precisava ser enfrentado, e Jesus precisava de seguidores valentes. Também eles eram dedicados a um só propósito, eles não se distraíam com facilidade, porque a pesca requer isso. Pescadores também não desistem, lembrando aqui que nós estamos nos referindo a pescadores profissionais, aqueles que vivem disso, o seu sustento vem disso, não daqueles que saem para pescar no mês de férias, que tem como hobby, que saem para passear, mas especificamente sobre esses pescadores profissionais, os pescadores que sabem obedecer, eles sabem obedecer ordens, sabem como trabalhar em equipe. Então, Jesus chamou esses homens com essas características. E nós não sabemos se Pedro e seus amigos, se eles estavam certos, se eles estavam errados. Mas uma coisa nós sabemos, o seu esforço ali foi em vão. Foi em vão. Trabalharam a noite toda e o esforço foi em vão. Talvez haviam se esquecido da palavra de Jesus que sem mim nada podeis fazer. Haviam trabalhado a noite toda, não pescado nada, e sem dúvida Pedro se lembrava ali de 2 anos antes, quando Jesus chamou ele para ser discípulo integralmente. Nessa ocasião, Pedro ele lançou a rede a noite toda, elas continuaram vazias, então Jesus transformou ali seu fracasso em sucesso. Talvez a impulsividade ou a presunção de Pedro estivesse ali presente novamente, estivesse notória novamente, se revelando. Ele foi sincero, ele trabalhou muito, mas não teve os resultados que ele esperava, que ele procurou. E como acontece com alguns cristãos na obra do Senhor, muitas vezes a gente não tem resultado, a gente não consegue alcançar os objetivos. Alguns cristãos acreditam sinceramente que estão fazendo a vontade de Deus e veem que seu trabalho é em vão, estão servindo sem a orientação de Deus, estão servindo sem ser o propósito de Deus, então não podem esperar as bênçãos de Deus, não fazendo o que Deus espera de cada um deles. Queridos, é importante que você tenha em mente que você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. Ele tem um propósito, Ele está trabalhando e Ele precisa que você trabalhe com Ele. Ele está agindo aqui. Se você ouve, se você reconhece a voz dele, se você sabe a vontade dele, você está trabalhando com ele. Se você não sabe, você vai trabalhar em outra coisa. Você vai estar trabalhando em outra coisa, vai estar trabalhando errado. Isso estava acontecendo com Pedro. Em algumas ocasiões, depois da ressurreição, Jesus não foi reconhecido pelos seus e pelos seus discípulos, não identificaram quando eles chegaram à praia ao amanhecer. Então a pergunta dele esperava já uma resposta negativa, né? Não conseguiram nada para comer, não é isso? A resposta deles foi curta: não conseguimos. Então assim, ficaram acanhados, pescadores que não conseguiram pescar.
Então ali era a hora de Jesus assumir o controle da situação, exatamente como ele havia feito quando chamou Pedro para ser seu discípulo. Ele falou onde lançar as redes. Eles obedeceram e pegaram vários peixes, A diferença entre o sucesso e o fracasso é que é a largura do barco. Nunca estamos longe do sucesso quando nós permitimos que Jesus dê as ordens, quando obedecemos às ordens de Jesus. Normalmente estamos mais próximos do sucesso que nós imaginamos. Lembrando aqui, entendendo que como sucesso é estar submisso à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e aí realizar os seus propósitos na nossa vida. Aí sim é nós termos sucesso, é alcançar os objetivos propostos por Deus em nossas vidas. E olha que interessante, João foi quem reconheceu primeiro aquele homem na praia, que ele era o seu Senhor e Mestre, assim como foi João também que se reclinou ali, reclinou-se junto ao peito de Jesus na ceia, que estava com ele junto à cruz, enquanto o Senhor sofria, enquanto o Senhor morria. Como João amava a Jesus, como ele era amado por Jesus, e é o amor que o levou a reconhecer Jesus e a compartilhar com os outros as boas novas. Ele falou: olha, é o Senhor, é Jesus. Com sua impetuosidade característica, Pedro colocou sua túnica ali e mergulhou na água porque desejava chegar até Jesus rapidamente. Isso trata-se de um contraste com Lucas 5:8, em que Pedro ali fala: olha, Senhor, afaste-se de mim. Agora Pedro está correndo para Jesus, está buscando a Jesus. Os outros 6 homens seguiram no barco trazendo a rede cheia de peixes. Na experiência relatada em Lucas 5, as redes começaram a se romper, mas aqui elas se mantiveram intactas. Então, diante dessa mensagem, diante dessa passagem simples, talvez nós possamos ver nestes 2 milagres de pesca, ilustrações de como o Senhor ajuda o seu povo a pescar as almas perdidas. A primeira, sem sua orientação e bênção, todos os esforços são em vão. Todos os esforços são em vão. E nós temos presente, nós não sabemos exatamente quantos peixes pegamos, e por vezes temos a impressão de que a rede está se rompendo, mas no fim dos tempos, quando encontrarmos ali com o Senhor, por mais peixes que haja na rede, nenhum deles se perderá, e ficaremos sabendo quantos foram pegos, mas precisamos ter a orientação e a bênção do Senhor para isso. Segunda ilustração, Jesus chamou os seus discípulos e também nos chama para ser pescadores de homens. Não foi Jesus quem inventou essa expressão, ela era usada ali por mestres gregos e romanos. Então é ser um pescador de homens. Naquela época significava persuadir as pessoas, apanhar as pessoas com a verdade. Então o pescador pega peixes vivos, mas quando ficam presos na rede, eles morrem. Uma testemunha cristã pega peixes mortos em seus pecados, mas quando são apanhados na rede, eles lhes dá vida. Terceira ilustração que a gente vê, devemos entender por que Jesus tinha tantos pescadores em seu círculo de discípulos. Os pescadores sabem trabalhar, têm coragem e fé para ir até o fundo para alcançar seus objetivos. Eles têm paciência, eles têm persistência, eles não desistem. Eles sabem cooperar entre si, sabem usar os equipamentos que estão à sua disposição. Então, que grande exemplo a seguir em Cristo, na nossa pescaria para Jesus, agindo como esses pescadores. E a quarta ilustração, somos de fato pescadores de homens e há peixes ao nosso redor. Se obedecermos a sua direção, pegaremos o peixe. Então, finalizando, Pedro provavelmente pensou que tudo que ele e seus amigos viveram naqueles dias, naqueles últimos 3 anos, havia acabado, e pensou em tomar uma nova direção de sua vida. Ele falou: não, Jesus falou pra gente, está aqui, mas nós vamos pescar. E no final ele viu que esse não era o propósito do Senhor. E você, como você está agindo em relação à sua vida? Você tem tomado as suas próprias decisões? Você tem pensado: não, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, eu vou fazer o que eu quero
ou você tem colocado a sua vida na dependência do Senhor? Você tem ouvido as orientações do Senhor e o seguindo? Pedro ele tomou as rédeas da vida dele para ver no que vai dar. Você tem feito isso? Ou você tem confiado, você tem ouvido a voz do Senhor? Deixe Ele dirigir a sua vida e sejamos como verdadeiros pescadores, né? Corajosos, valentes, dedicados, pacientes, unidos em um só propósito, com foco. É assim que Deus deseja que trabalhemos. É assim que Deus deseja que os seus filhos obedeçam, com dedicação, com amor, com cuidado, sabendo usar as ferramentas, né? A gente está usando aí as redes sociais, sabendo usar as ferramentas que Deus coloca nas suas mãos para levar o Evangelho às pessoas. Os pescadores sabem obedecer ordens, sabem trabalhar em equipe, sabem que não devem ficar trabalhando isolados, cada um segundo o seu propósito, mas juntos, unidos no Senhor. E aqueles homens se afastaram do propósito de Deus por algum momento e não reconheceram a Jesus. Isso acontece também conosco quando a gente age assim. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus, vivemos a nossa vida, nós passamos a não reconhecer mais as coisas de Deus. As coisas de Deus passam a ser diferentes, passam a ser estranhas para cada um de nós. Isso é totalmente errado, isso é totalmente inviável na vida de um cristão. Nós temos um bom pastor e a palavra de Deus diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, ela segue o seu pastor. Se você não está seguindo o seu pastor, que é o nosso Deus, que é Cristo, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente está sendo enganado, a gente está seguindo ali falsos líderes, a gente está seguindo a gente próprio, as nossas emoções, a nossa carne. João, pelo amor tão grande que tinha por Jesus, ele reconheceu a voz de Jesus. Ele tanto amou, e essa motivação dele contagiou os outros, ao ponto de Pedro querer ir ao encontro de Jesus. E que nós possamos entender que está na hora de Jesus assumir o controle. Jesus, ele deu a ordem para lançar as redes novamente. E eles obedeceram e pegaram vários peixes. É uma bênção sem igual quando nós permitimos que Jesus trabalhe nas nossas vidas. Quando nós obedecemos às suas ordens, quando Ele assume o controle das nossas vidas. Tem uma música que fala que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Realmente é assim. A gente está no barco, vai ter temporais, vai ter dificuldades, mas eles vão passar, porque Cristo está no comando. Se você está no comando, pode ver que sua vida vai em zigue-zague, vai de mal a pior. Talvez você tenha prazeres momentâneos, mas eles não são duradouros, não são permanentes. Quando nós seguimos, deixamos Cristo conduzir as nossas vidas, as bênçãos, a paz, ela é permanente. Somos chamados para glorificar o nome de Deus, irmãos, e para sermos de fato pescadores de homens. E olha que há muitos homens ao nosso redor, nós devemos obedecer o direcionamento de Deus. Esses homens serão alcançados também para glorificar o nome de Deus, para glorificarem através das suas vidas, através de seus testemunhos. Elas terão as suas vidas libertas do pecado, as suas vidas libertas das garras de Satanás. Elas vão ser propagadoras do Evangelho verdadeiro, ou seja, eles também serão pescadores de homens. Então, que nós possamos ter aprendido com essa lição simples, são 8 versículos, e que traz essas e outras muitas lições. Nós escolhemos hoje essas ilustrações. A palavra de Deus estava contando aqui sobre a obediência, sobre o poder de Deus e tantas outras coisas, mas nós escolhemos essas 4 ilustrações para mostrar como nós estamos vivendo diferente do propósito de Deus nas nossas vidas. Que essa escola bíblica dominical, que esse domingo de manhã possa ser realmente transformador nas nossas vidas. Nós possamos entender que devemos parar de seguir o nosso caminho, de parar de fazer o que a gente quer e ouvirmos ao Senhor, obedecermos, trabalharmos dedicados, juntos na obra do Senhor, não cada um espalhado, como a gente tem feito, como muitos têm feito. A gente tem visto aí poucas pessoas participando
de um culto público. É um culto público, cada um na sua casa, mas nós nos reunimos através das redes sociais para glorificar o nome do Senhor. Mas as pessoas estão escolhendo seguir os seus caminhos, não estão querendo trabalhar como igreja, trabalhar como um só corpo, e isso faz com que esse corpo seja enfraquecido. Que Deus tenha misericórdia de nós e que mude a nossa visão a esse respeito e a respeito de tantas outras coisas, que nós possamos colocar o nosso caminho, diante da presença do Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Amém? Vamos terminar nosso culto agradecendo a participação de cada um de vocês. Nós louvamos muito a Deus por aqueles que têm participado conosco. Eu gostaria de pedir pelo meu concunhado Giovanni. Ele teve um problema, ele cuida de gatos e teve um pequeno acidente lá, mas assim, sempre causa, né, aflições na gente, mas está bem, estamos orando. Ore por ele tem participado do nosso culto, principalmente pela manhã. Então ore pelo Giovanni, Giovanni, oramos aqui pela sua recuperação, que Deus esteja abençoando você, esteja abençoando a cada um aí na sua casa, a cada pessoa, a cada irmão que está participando deste culto, que tenhamos um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus.